Vamos lá, vamos lá. Bom, boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos ao recomeço aqui da nossa sessão técnica da SPMT. É um prazer contar com a presença de todos vocês. Hoje a gente vai ser brindado com uma apresentação excelente da doutora Sheila, que é membro da Câmara Técnica de Trabalho do Conselho Regional de Ciências da Bahia, é a nossa vice-diretora científica, vai falar sobre estresse térmico. Olá, doutora Sheila. Oi, gente, boa noite a todos. Bom, eu particularmente sou apaixonada por esse tema, muito. Não só pelo tema em si, mas porque o tema remete às minhas memórias afetivas da época do colégio, porque para você conseguir entender, você tem que saber um pouquinho de física, porque é um tema que ele, para poder ser gerido na empresa, você precisa trabalhar em equipe, junto com o pessoal da segurança, junto com o RH, junto com o colaborador. Então, assim, ele só é gerido se todo mundo trabalhar junto. E aproxima as equipes, aproxima todo o time de SSMA junto com o pessoal do campo. Então, assim, é um dos grandes motivos que eu gosto desse tema e que ele é extremamente negligenciado, super, no nosso dia a dia, no esporte e no trabalho. E aí, por isso que a gente escolheu para poder abrir as nossas sessões. Então, vamos lá. Aí eu vou pedir que quem puder se sentir à vontade e quiser ligar a câmera, seria muito bem-vindo para mim, porque eu tenho dificuldade de olhar para a tela e preta. Mas tudo bem, eu aceito quem não puder abrir. Eu vou entender. Vamos começar. Se vocês tiverem dúvida, principalmente no início, pode me parar e perguntar, porque assim, a ideia não vou passar o tema com tecnicismo. A ideia é vocês entenderem para poder raciocinarem na solução do problema. Então, eu não vou dar decoreba nem nada. Se vocês entenderem o conceito e a parte do início, depois vocês levam, não vão precisar ficar decorando. Então, a ideia é entender, para entender o que está fazendo e conseguir resolver, tá? Lá na empresa de vocês. Peraí. Nossa. Pronto. Que ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Quais são os objetivos aqui da nossa sessão, da nossa live? Primeiro de tudo, vocês vão sair da aula, prometo, com fé em Deus, sabendo tudo sobre termodinâmica, tá certo? Porque para o tema, quem não souber termodinâmica não vai conseguir entender. Segundo, vocês vão conseguir entender por que normalmente os calouros nas fábricas ou no esporte, enfim, passam mal. Geralmente são eles que passam mal. Terceiro, vocês vão poder negar e com muita destreza, com muita simpatia, educação, de forma fina ao seu chefe, que não adianta tomar Gatorade, que a solução do problema não é Gatorade, né? Nem Gatorade, nem água de coco, nem qualquer outra bebida esportiva. Não é essa a solução. Quarto, vocês vão entender toda a parte de monitoramento, né? E quais são os principais erros do monitoramento. Porque que nem sempre o monitoramento diz que está tudo ok, mas chega toda hora a gente passando mal no serviço médico, tá? 1, 2, 3, 4, 5, calcular as pausas, mas não só o cálculo do tempo de pausa, mas explicar por que a pausa é necessária. A pausa não é para ter perna para cima, nem é para poder, enfim, mossegar ou qualquer outra coisa. A pausa ela é necessária e vocês vão poder explicar por que é necessária, tá? E calcular o tempo de pausa, se precisar, porque nem sempre precisa. Sexto, quais são os controles de engenharia, tá? Nem sempre é o ventilador industrial, que toda hora na reunião chega ventilador. Não, nem sempre vai ser o ventilador. E poder analisar e dizer qual é a melhor medida mais barata e mais efetiva para aquele caso, tá certo? Oitavo, sei que eu estou no oitavo, estudar bem quais são os EPIs efetivos, que medidas a gente pode tomar, porque nem sempre, às vezes, o EPI mais atrapalha do que ajuda em relação à parte de calor, tá certo? E por último, se vocês saírem daqui sabendo pedir uma banheira para o seu serviço médico sem virar chacota, eu estou feliz, certo? Se puder pedir assim e explicar com destreza, eu fico feliz. Bom, é isso. Se no final vocês entenderem tudo isso, estou aqui satisfeitíssima.
meu objetivo final, o meu propósito não é esse. O meu propósito que eu queria é que a gente pudesse analisar o tema, e por isso que a gente fez nossa primeira sessão aberta para médicos e engenheiros. A gente vive reclamando que nossa área não nos respeitam, que paga pouco, enfim. Nós médicos várias vezes reclamamos, eu reclamei muito na minha vida, que eu não era chamada para as reuniões, que não me ouviam e tudo. Mas quando você começa a tratar as coisas com ciência, não é eu acho, é por isso, 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 você começa a ser valorizado e visto de outra maneira. Eu lembro bem que numa reunião, há muito tempo atrás, numa fábrica, numa discussão, por conta da questão de calor, uma pessoa falou, vamos colocar ventilador. Aí eu, na mesma hora, levantei e falei, não, ventilador não. Ventilador não vai permitir troca por convecção, porque o EPI é impermeável, porque a temperatura do ambiente é maior do que a pele. O diretor olhou assim para mim. Depois daí, eu não deixei de ser chamada para nenhuma reunião de diretoria que discutisse qualquer tema de higiene ocupacional e segurança. Tá? Então, assim, é isso que eu gostaria, que vocês passassem a tratar todos os temas com ciência, com medicina baseada em evidência, tá na ponta da língua, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir mostrar que para que serve o engenheiro, para que serve o técnico, para que serve o médico. Tá certo? Bom, esse é o meu propósito. Então, vamos lá, termodinâmica. Antes de falar de termodinâmica, eu vou dar duas notícias, tem direto no jornal, tá? Porque essas aqui eu peguei em 2023. Essa de abril de 2023, militar morre após treinamento do Exército no Rio de Janeiro. Jovem de 18 anos, saudável, sem nenhum problema prévio, entrou no Exército e logo depois ele teve uma parada cardiorrespiratória e subitamente foi a óbito, tá? A família reclama da reportagem que eu li toda. A família diz que o menino é saudável, que não tinha nada, nunca teve nenhum problema de saúde. Entrou no exército e logo, acho que na primeira, segunda semana, no treinamento, foi a óbito. E a resposta era foi uma parada cardiorrespiratória na autópsia. E eu tenho um segundo caso aqui, de um esportista, de um rapaz que é jogador de futsal. Também foi em 2023, final do ano passado. No finalzinho do segundo tempo, esse rapazinho aqui, ó, que tá com a seta, ele começou a passar mal na hora da cobrança do lateral, no final do segundo tempo, desmaiou, tô me sentindo mal, tô cansado, desmaiou, começou a convulsionar, e logo depois ele foi a óbito, e também não conseguiram reanimar, tá certo? E na saída, o que pareceu foi no jornal, que ele teve uma parada cardiorrespiratória também. Bom, eu quero que no final vocês me digam qual foi realmente o diagnóstico, tá? Ou pelo menos a principal suspeita. Se acertarem e entenderem por quê, ó, ganhei meu dia. Valeu a pena essa sessão. Oh, meu Deus, peraí. Vamos lá. Termodinâmica, não me xinguem, eu fui ótima, eu fui excelente aluna em física, nem talvez nem todo mundo, né, tenha sido, mas a mim me recobra memórias afetivas muito legais, mas para quem não tem, bom, usa o raciocínio humano, calma, que vocês vão entender, tá certo? Não rechacem minha aula por conta disso, vocês vão entender, eu prometo. E quem tiver dúvida, esses 5 primeiros slides são os mais importantes para vocês entenderem. Se alguém não entendeu, me pergunte, porque se eu não entender, esses 5 primeiros slides não vai adiantar o final da aula, o resto da aula, tá certo? Para vocês terem destreza sobre o tema. Condução. Estou colocando condução só por uma questão porque é uma das formas de troca de calor. Mas a condução no meio laboral e na maioria dos esportes ao ar livre, ele não é muito importante. Mas vamos lá. Condução na parte de troca de calor com o ser humano. Seria o caso da pessoa que está em banho de imersão em águas termais, tá certo? Por quê? Porque a condução ela precisa de contato. A pessoa aí está imersa em água, se a água está a 60 graus e tem uma diferença de temperatura dos dois corpos, a temperatura dos dois corpos tendem a se igualar. É por isso que quando alguém entra nas águas termais, essas casas de jorro, sei lá, das quantas, não pode ficar mais de 15 minutos. Idosos não podem entrar, porque passam mal. Por quê? Porque a temperatura do corpo vai começar a subir naturalmente. Ele está todo imerso. A única a única maneira que ele consegue trocar calor é na respiração e que não dá vazão para essa absorção de calor, tá? Mas era só um adendo aqui. Esse não vai ser importante para nossa
Nossa, peraí. Desgrama. Volta. Peraí agora. Radiação. Seja solar, seja radiação infravermelha. O importante aqui é a diferença de temperatura entre os dois corpos. A diferença de temperatura entre a fonte e a pele, no caso de ser um ser humano, né? No trabalho. Ponto 1. A velocidade do ar não modifica em nada. Se eu for analisar apenas a radiação, a velocidade do ar não vai interferir na troca de calor, tá certo? O que interfere no caso de radiação é você se afastar da fonte de calor e você colocar alguma barreira entre você e a fonte de calor. São as duas únicas soluções para radiação. Gente, é só pensar. Eu estou aqui, quem já foi para viajou para um clima temperado, que a gente está aqui em Salvador. Se eu tá frio, mas quando você está na sombra, faz frio. Mas se você for para o sol, se aquece. Lógico, porque o sol bate direto na minha pele. E eu ganho calor de quando a radiação solar bate direto na minha pele. Se eu for para a sombra, sinto frio. A mesma coisa que infravermelha. Se eu me distanciar, eu vou, né? Vai estar menos quente. E a outra forma é botar alguma barreira que isole. Velocidade do ar e nada interfere, tá? Pergunto a vocês. Eu gostaria de interação nesse momento para poder, né? Preciso. Marilyn Monroe está se refrescando aí, as partes? Bora, gente. Pode errar. Para chutar, ela tá, Pode, Não, deve. que ela tá de A ideia ela tá é essa, café. só com é um uma, negócio participativo. ela tá só com uma sensação de refresco, porque o ar pode, se ele estiver frio, né? No caso desse filme era um subway, né? Um metrô. Então, é uma falsa sensação de refrescar. Perfeito. Perfeito. Exatamente. Depende, né? Se a temperatura do ar ambiente, desse ar que sobe, for menor do que a temperatura da pele dela, que é 35 graus, se for menor, ela vai sentir refrescar. Por quê? Porque vai trocar calor ao toque, passa, vai trocar calor. O ar mais frio vai trocar calor com a pele dela e ela vai sentir a sensação de resfriamento. Essa é a troca por convecção. Nesse caso, sim, eu preciso de velocidade do ar, porque para ter convecção é o ar trocando calor com a pele ou com o objeto. Eu preciso que o ar circule e eu preciso que tenha contato, tá? É por isso que quando eu falei para o meu diretor, falei, não vai adiantar colocar ventilador. Ele está usando era um macacão com capuz todo impermeável. Ele estava, não adianta, só vai subir poeira, né? E fora que naquele caso a temperatura do ar era maior que 35 graus. Então, por dois motivos, não ia poder fazer troca com calor, só ia levantar poeira, tá certo? Aí, conceitos básicos que só com isso vocês matam, entendeu? E olha que só tinha gente, tinha um monte de gente na sala, um monte de homem. Eu acho que era eu de menina e mais alguém. Mas só porque eu lembrei da escola de física. Bom, eu trouxe essa fotinha para dar uma animada para as meninas, né? Eu tinha trazido o meu limão. Evaporação. Bom, vamos lá. O que permite evaporar o suor? Velocidade do ar, a taxa de umidade e eu usar roupas em que permita, né, evaporar o suor. Eu vou explorar isso mais na frente um pouquinho. Mas, se eu tiver uma taxa de umidade do ar maior que 75%, a minha evaporação vai ser ineficaz para transferir meu calor. Olha só, eu acho que era Lavoisier, né, que falava que nada na natureza se perde, tudo se transforma. Quando eu suo e meu suor evapora, eu estou trocando o calor, eu estou perdendo o calor.
A evaporação é a nossa principal forma de perder calor, tá? De trocar calor com o meio ambiente. E quando é que eu começo a suar? Em que momento eu começo a suar? E aí? Alguém dá mais? Quando a Quando, quando a minha temperatura do temperatura... teu corpo passa do limite fisiológico. Isso. Quando a minha temperatura central ultrapassa 37 graus. Quando passa de 37 graus, o meu hipotálamo dá o start para eu poder começar todo o meu processo de termorregulação. Esse é o start da evaporação. Ou, isso, da sudorese. Para quem não entendeu ainda, porque é super importante entender umidade, tá? Vamos supor que o meu suor aqui, que quer evaporar, seja essa guria aqui de casaco vermelho. Meu suor quer evaporar e quer ir para o ar, quer virar vapor. A molécula de água do meu suor quer virar vapor. E o ar é esse ônibus, tá? O ônibus tem uma taxa de umidade de 99%. Ele está cheio em 99%, tá certo? Já esse outro ônibus aqui, ele está praticamente vazio. Digamos que tem algumas pessoas que a gente não consegue ver na foto. E esse rapaz quer entrar. Esse ônibus está vazio e só está com ocupação de 30%. O que é mais fácil entrar no ônibus com 30% de ocupação ou no ônibus com 99% de ocupação? Bora, gente. Bora, galera. Hã? Mais fácil de entrar com 30%, né? Lógico, exatamente. Pronto. Até porque, se essa guria que é o suor, é a última gota de vapor, subir nesse ônibus, vai chover. 100%, fora outros fatores, vai chover, porque né, precipita, porque já não aguenta mais vapor, chove, para poder baixar a taxa de umidade. Então, quando a taxa de umidade está muito alta, maior que 35%, é muito difícil a gente conseguir evaporar o suor, tá? É mais difícil. Ou seja, se a taxa de umidade naquele ambiente for muito alta, eu vou ter que ver outras, ou eu diminuo a taxa de umidade para conseguir evaporar, né? Porque só o vento não vai conseguir, só o vento não vai poder. O vento pode me ajudar a trocar por convecção, mas para o meu vaporzinho sair para o ambiente, tá? A minha principal forma de troca de calor vai ficar prejudicada. Ficou claro? Sim. Ó, esse termo é super, super nos livros, falado na internet, então é só para vocês saberem, tá certo? Estresse térmico é tudo que de fora que faz você aumentar a sua temperatura, tá? As coisas de fora, ou seja, vestimenta, temperatura do ambiente, esforço físico, tudo que faz lá fora para aumentar a minha temperatura do corpo. E tensão é tudo que eu faço para diminuir minha temperatura. Então, estresse é o que entra e tensão é o que sai, tá certo? Tensão é tudo que eu faço para poder perder calor. Só para vocês saberem, porque esse termo é muito utilizado na literatura. Pronto. Passada a parte termodinâmica, não foi nenhum bicho de sete cabeças, né? Deu para termodinâmica, deu para de boa? Tipo de temperatura. Quando a gente vai fazer um monitoramento, você já deve ter visto os engenheiros com certeza, né? O pessoal da engenharia, se tiver alguém aí, com certeza. Mas é o famoso termômetro de globo. O que esse termômetro de globo faz? Esse quadradinho aqui, o pessoal coloca água destilada, e ele vai me dizer, é o que a gente chama de a parte do bulbo úmido. Ele vai me dizer a tal da sensação térmica que a gente vê no jornal o tempo todo. Porque o que é a sensação térmica? O que eu sinto, a sensação térmica é a minha sensação da temperatura, né? Às vezes a temperatura está até menor, mas eu sinto que está mais quente do que realmente está, né? A radiação, né? O que a gente mede na radiação solar. Por quê? Porque se o ambiente estiver muito úmido, eu não consigo evaporar meu suor, eu não consigo perder calor. É aquele dia que a nossa perna está peguenta, nossa pele está peguenta. Vocês já, tipo, sentiram isso, né? Você está lá e não está peguenta a pele, porque está tão úmido que o meu suor não evapora, tá?
A velocidade do ar também interfere. Você quer ver? Quando você está na mesma sala, no escritório, e o bendito do ar-condicionado bate direto na pessoa que está na frente do ar, mas o outro que está do outro lado, a temperatura é a mesma, né, do ambiente, mas quem recebe a velocidade do o ar-condicionado, né, o ar circulando, vai sentir mais frio, tá certo? Por quê? Porque vai fazer mais troca por convecção. O ar frio bate direto na pele e vai trocar mais por convecção do que quem está do outro lado da sala. Por isso que a gente usa para não ter fight na hora, para não ter fight no escritório, a gente coloca aquele. Qual é o nome daquele trem que a gente coloca esqueci o nome, defletor. E a gente bota no ar-condicionado para não cair direto na vítima, né? Que está na frente o posto de trabalho na frente do ar-condicionado. Bom, então essa é a sensação térmica, que vai depender da umidade, da velocidade do ar e, óbvio, da temperatura do ar. O seco, que é esse moço aqui, é o que vai medir a radiação solar, tá certo? Então, por motivos óbvios, se a pessoa estiver trabalhando na sombra, essa temperatura aqui eu não vou considerar. Se o sol não está batendo na minha pele. Lembra que eu falei para vocês? A radiação eu só vou considerar 2 fatores. Se estiver distante e se tiver alguma barreira. Se eu estiver debaixo do teto com sombra, fez barreira, não está tocando no meu, não está tocando na minha pele. Então, eu não vou considerar o bulbo seco quando eu estiver numa sombra, tá bom? E a bola, que é o famoso globo, vai ser radiação infravermelha, tá bom? Ele vai medir radiação infra. Ou seja, fogo, metal quente, diga aí, prensas com vapor de caldeira, enfim. Juntando essas 3 temperaturas, a gente vai ter o famoso IBUTG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo, tá bom? Em graus centígrados ou Fahrenheit, no nosso caso vai ser graus centígrados. Tô falando rápido? Tá de boa? Não, tá tudo bem. Tá? Tá sim, tá ótimo. Trouxe. Esqueci o nome dele. Superman para vocês, o bruxo. Bom, esqueci o nome dele, desse ator. Mas, enfim, ele começa a fazer, esse bonitão começa a fazer, né, esforço físico. Tá lá malhando, enfim, começa a fazer atividade física. Primeira coisa que vai acontecer é a frequência cardíaca dele vai aumentar, por quê? Aumentou a necessidade da musculatura dele, dos músculos, de oxigênio e de sangue, né? A musculatura dele vai precisar de mais sangue e vai precisar de mais oxigênio. Então, vai aumentar o débito cardíaco, a frequência cardíaca dele, vai aumentar o fluxo de sangue e ele vai precisar respirar mais para poder suprir de oxigênio essa musculatura que está sendo usada, tá bom? Só que aí, ele continua malhando. E vai ter um momento que a temperatura corporal dele, porque quando eu faço esforço físico, eu libero calor metabólico. Nada na vida se perde, tudo se transforma. Então, se eu estou fazendo atividade física, eu estou liberando calor, tá? Eu usei energia, meus ATPs, usei energia, fiz movimento e transformei em calor. Eu preciso dissipar esse calor, tá certo? Por quê? E aí, quando minha temperatura central chegar, quando é que eu começo a suar? 37. Pronto. Quando minha temperatura central chega a 37 graus, meu cérebro, opa, vamos startar os mecanismos de termorregulação, galera, bora lá, bora lá, bora lá. E aí, o que acontece? Eu começo a fazer vasodilatação, meu coração começa a bater mais rápido, e agora vou fazer vasodilatação, porque a pele vai precisar de oxigênio para as glândulas sudoríparas começarem a produzir suor. Então, nesse momento, eu começo a disputar sangue e oxigênio, pele e músculo, tá? E nesse embate, quem ganha? A pele. Porque se sua temperatura corporal começar a subir, você morre. Bom, nessa brincadeira, meu rim tem que estar bom, porque eu preciso começar a diminuir minha filtração para sobrar água, inclusive, além de depurar
enfim, que não vale a pena aqui agora, toxinas e tal, regular alguns hormônios para diminuir minha depuração de água via rim, para poder sobrar água para poder fazer minha sudorese, tá certo? Para poder perder calor através do suor. E começa a suar. Suar, 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 suar. Começa a suar. E se eu seguir fazendo atividade física sem parar, eu vou começar a produzir ácido lático. Por quê? Porque entre pele e entre músculo, meu organismo vai priorizar oxigênio para a minha pele e eu vou começar a fazer metabolismo anaeróbio, vou começar a produzir ácido lático e o bicho começa a pegar. Por isso que eu preciso de algum momento de pausa para dissipar esse ácido lático, para eu poder reoxigenar minha musculatura, porque senão daqui a pouco começa a ter cãibra. Então, quando eu começo a malhar, eu produzo calor. E aumentei meu esforço físico, vou aumentar meu gasto calórico, vou produzir mais calor, como eu falei para vocês, vou suar mais para poder evaporar meu suor e eu conseguir controlar minha temperatura. Vou produzir ácido lático, porque não está chegando oxigênio suficiente para manter meu metabolismo aeróbico. Se eu não parar para beber água, eu vou desidratar, porque está saindo água, não está entrando, óbvio que eu vou desidratar. E minha temperatura corporal, se eu não parar para beber água e para oxigenar minha musculatura, vou começar a aumentar minha temperatura corporal, tá certo? Tem um estudo muito interessante, que é esse que está aqui, para vocês no rodapé, que a cada 1% de água corporal, de massa corporal perdida por desidratação, eu tenho um aumento de temperatura corporal central de 0,22 centígrados, tá certo? Então, a desidratação acelera o meu processo de aumento da temperatura corporal. Foi? Todo mundo? Ok. Pronto. A NH11 é vocês da Fundacentro. Tem uma tabelinha lá do demônio, que não é fácil, que tem alguma parte da tabela é muito tranquila. Por exemplo, tem essa parte aí, bater pá, trabalhar com pá. Ok, tá lá, 324 watts que eu vou gastar de calorias, tá certo? Tá fácil. Aí depois tem varrer. Mentira, bater pá é 524. 320 watts é varrer. Tá fácil. Tá lá, claro. Não precisa, não tem problema. Aí agora, esse senhor guarda, você diria o quê? Você diria que ele está fazendo um trabalho em pé, movimentando mãos ou movimentando braços? E aí? Porque cada um tem uma taxa metabólica diferente. Lá tem trabalho de tá? Lá na IOSH tem trabalho de uma mão leve, trabalho com duas mãos leve, trabalho com braços e mãos leve e um braço e mão leve. Cada um vai, tem gente que vai dizer que é mão, tem gente que vai dizer que são os dois braços, ele me comentou outro um pouquinho. Então, assim, quero só marcar para vocês que isso é sujeito à interpretação, tá? É subjetivo, muitas vezes. Uma pessoa marca uma coisa, outra acha outra. Vou dar outro exemplo. Esse rapaz aqui usando esse, como é o nome disso? Esse negócio aí, que cospe fogo. Lança-chama. Como é o nome disso? Lança-chamas. Lança-chama. Bom, e aí, você diria o quê? Que ele está usando os dois braços ou que ele está fazendo um trabalho leve com o corpo? Porque ele está rodando, tá vendo que está fazendo uma rotação? Olha a diferença. De 153 watts, que seria trabalhando com os dois braços, um trabalho leve, considerando que esse lança-chamas é leve, e 351 seria se ele tivesse, se eu considerasse que ele está fazendo um trabalho leve com o corpo. Então, a taxa metabólica muda conforme a minha interpretação. Tudo bem também, a norma também é tão legal e perfeita que ela lá na frente vai compensar essas interpretações, tá certo? Essa subjetividade de interpretação. E aqui, esse tenista sentado gasta a mesma taxa metabólica do que esse rapaz pegando fogo. Provavelmente isso aqui foi um experimento da época de Hitler, eu achei na internet, eu achei interessante. Porque a gente tende a achar que o de baixo tá consumindo mais caloria, né? Não tá, não.
é a mesma taxa metabólica, tá? Só que um está queimando e o outro não. O que importa é o movimento, tá? Lembre, taxa metabólica é o que o movimento e libera o calor, tá? Então, o calor ele vem de fora para dentro e ele também vem de dentro para fora. Tá certo? Tá bom, gente? Ei, tá bom? Certo, tá bom. Bem? Pronto. Tá bom, sim. Monitoramento. Vamos lá. Quais são os erros mais comuns do monitoramento? Porque quem já trabalhou em área com calor já viu. É muito comum o monitoramento lá, tá ok, tá na taxa ok, até abaixo da limitação às vezes, e toma de chegar a gente desmaiando, toma de chegar a gente cheio de cãibra, por quê? Aí vamos lá, o que eu quero agora é para os médicos, quando olharem o monitoramento, interpretarem o monitoramento, entender o que pode estar acontecendo, e para quem mede, ver se está fazendo certinho, tá certo? Vamos lá. Primeiro erro. Esse aqui é o termômetro de globo úmido, que normalmente o pessoal, quando vai monitorar, coloca no tripé para dar estabilidade ao aparelho. Primeiro ponto eu já vi várias vezes colocar o termômetro de globo longe do ponto que tem que ser colocado. E onde que tem que colocar? Na parte que está recebendo calor. Nesse rapaz aqui que está soldando, o local certo é onde eu botei o tiquinho verde. É onde ele está recebendo né, a fonte de calor. E não aqui, como normalmente o pessoal bota aqui do lado, no tal X. Esse rapaz aqui que está abrindo um forno. O local certo é onde está no tique, ó. A fonte de calor está vindo dessa vala para ele, então, nessa região. E o pessoal normalmente coloca longe. Ah, porque o termômetro pode danificar. Nossa, a pessoa consegue ficar e o termômetro não é? Termômetro é para isso. Então, assim, tem que ser na área onde recebe. Esse é o primeiro erro e super comum. Poxa. 2. A norma fala o seguinte, que você tem que fazer um monitoramento nos 60 minutos corridos, na pior situação. Eu vou dar 2 casos para vocês me dizerem. 60 minutos corridos na pior situação. Pronto. Aqui eu tenho 3 pessoas abrindo uma prensa. Dá para perceber que eles estão fazendo esforço, né? Que eles, né? 3 pessoas abrindo uma prensa para tirar um pneu, tá certo? Tem um processo de calor, porque é um processo de vulcanização, você está cozinhando a, a borracha, né? Enfim, é um pneu super pesado, esse pneu aqui, para tirar e colocar, pesa uns 200 quilos, mais ou menos. E aqui eu tenho um rapaz que alimenta uma caldeira. Ele pega esse tiço, joga na caldeira, nesse buraquinho. O tempo que ele joga aqui deve ser 30 segundos que ele fica aqui. Aí ele sai, vai para outro ambiente para pegar o tiço. Aí depois de uns 15 minutos ele vai e joga de novo, mas o tempo que ele fica na caldeira é rapidinho, ele joga e sai. O que vocês acham? Que aqui ele fica aqui o dia todo e esse pessoal aqui, bote aqui 60 minutos. Bote que você tiver 60 minutos de cada. Qual que você escolheria? Bora, gente. Chuta aí. Pode chutar e vai errar. Escolheria em qual sentido? Trabalhar? Qual atividade escolheria Qual que trabalhar? Não você entendi. escolheria para usar os 60 minutos corridos? Por exemplo, aqui eu tenho um Ah, rapaz jogando o tiço na caldeira. Ah, esse tiço aqui não pesa 1 quilo. Ele pesa aqui, ele pega o tiço, que é o carvão, aquele carvão que a gente usa para churrasco, joga, e aqui os minutos ficam 60 minutos. Tem calor, o calor aqui da prensa, o calor radiado é muito menor do que da cadeira, tá? Aqui eles ficam 60 minutos, mais ou menos, tentando tirar, tá? Hipoteticamente, tentando tirar esse pneu que acabou de ser vulcanizado. O que vocês monitorariam se fosse escolher? A troca de pneu. Ah, troca de pneu, A a troca de pneu. vulcanização. Troca de pneu. Quando você vai fazer o monitoramento, a temperatura radiada da caldeira é infinitamente maior. Só que a produção de calor metabólico aqui é muito grande.
tá certo? É muito grande. Então, assim, a maioria das vezes, as pessoas, para escolher onde vai monitorar, olha só a temperatura radiada, onde está mais quente. Não, você tem que, eu falei o quê? O calor de fora para dentro, o calor de dentro para fora. Quando você, na dúvida, e vai ter dúvida, não dá para, né? Nesse caso aqui, a pior situação é desses meninos, porque é quente o lugar, não tanto quanto a caldeira, e eles fazem muito esforço para poder tirar e ficam muito tempo. Então, essa é a pior situação dos 60 minutos, tá? Depois eu Meninos, vou que dizer você para está vocês. falando é nessa primeira foto aqui, que não dá para. Nessa primeira aqui da esquerda que você está falando. Que eles estão fazendo mais esforço, é isso? Isso. Eles ficam, se eles ficassem 1 hora tentando tirar esse pneu dessa prensa, e esse menino, na outra situação, 1 hora repondo o tiço na caldeira, entendeu? Só que na caldeira ele fica 30 segundos, depois ele vai para outro ambiente, pega o tiço, espera queimar, repõe. O menino não faz esforço praticamente nenhum. E o tempo que ele fica exposto ao calor radiado é pequeno, porque ele joga e sai. A maioria das pessoas tende a achar que essa situação na caldeira é pior, porque o calor radiado realmente é muito maior, entendeu? Só que ele fica pouco tempo e o esforço é pequeno. O maior problema aqui, o maior BTG, quando você considera temperatura e taxa metabólica, é desses meninos aqui quando vão tirar o pneu da prensa. Apesar do calor radiado ser bem menor. Vou mostrar aqui mais adiante. Então, são 60 minutos corridos na pior situação. Quais são os principais erros? 1. Escolher os piores momentos com base exclusivamente na exposição do calor radiado, e a pessoa se esquece de prestar atenção no calor metabólico. 2. Escolher as tarefas que acontecem em horários díspares da jornada e considerar como se ocorressem consecutivamente. Já vi isso várias vezes. Tipo, pega uma atividade hard, que acontece de manhã, de 20 minutos, depois pega outra que só acontece à tarde, de 20 minutos, e vai somando os tempos das piores como se fossem, como se acontecessem corridos. Não. São 60 minutos corridos na sua atividade do dia a dia. Você não pode pegar 20 de uma, depois 20 de outra que acontece de tarde. Você vai pegar aqueles 60 em que acontecem as tarefas piores dentro dos 60 na sua normalidade. Não é para ficar escolhendo as tarefas que ocorrem em momentos diferentes do dia, juntar como se acontecesse no mesmo, né? Uma atrás da outra, entendeu? Isso acontece muito, viu? Já vi muito isso acontecer. E o outro erro que não é erro, mas o que justifica por que o pessoal chega no serviço médico cheio de cãibra, desmaio e tudo, e o monitoramento está ok? Porque tem empresas que monitoram o procedimento e não o que acontece no real. Isso aí é o que mais acontece. Que não é erro, né? Enfim, mas aí, para quem está no serviço médico, se ligue. Se está acontecendo uma disparidade entre o monitoramento, se o monitoramento foi bem feito na parte técnica e chega a gente mal no serviço médico, pode crer, estão monitorando o procedimento, tá? Aí o procedimento fala, trabalhe tanto tempo e pause X tempo. A pessoa na prática não pausa, tá certo? Ou então as tarefas não acontecem naquela sequência, enfim, algo está acontecendo, porque se o monitoramento não chega nem no nível de ação, ou está só no nível de ação, e as pessoas chegam no serviço médico com cãibra ou passando mal, tem alguma coisa errada. Monitoramento, então, como é que eu vou escolher, Geisa? Que situações eu vou monitorar? Primeiro, você mede pontualmente, não precisa botar com tripé, você vai lá com o aparelho e mede pontualmente que situações você acha que vai ter pior exposição a calor, que situações tem mais exposição a calor externo. E que as que demoram mais, né? Óbvio. Aqui tem mais calor e aqui demora mais. E o segundo critério escolha situações que tenham mais esforço físico e que demorem mais. E você vai calcular, vai testando, você vai medir com o termômetro naquele local e vai simular. E aí você vai ver qual vai ser a pior situação. De olho, você tem que estar muito treinado para poder acertar. De olho, na dúvida, você mede e faz o cálculo que eu vou mostrar a vocês.
tá? Então, não se esqueça. A maioria das pessoas se esquecem do calor metabólico, e é o que mais mata. Não é o calor radiado, tá? EPI. Ó, esse rapazinho aqui, da esquerda, ele tá com blusão luminizado. Blusão luminizado é ótimo para refletir o calor, como barreira. Só que ele é impermeável. É insuportável. Alguém já usou? Quem já indicou, já usou? Alguém já indicou? Não tá errado indicar, não, tá? Tem horas que é só ele mesmo. Ele. Olha, gente, ninguém nunca indicou um blusão luminizado? Bom, tem horas que é isso mesmo, ele é o melhor de todos. Ele reflete o calor e tem que ser ele, né? Na metalurgia tem que ser ele, não tem muito o que fazer. Mas ele é impermeável, ele não deixa evaporar o suor, tá certo? Não deixa. Nesse rapaz aqui, se eu resolver colocar um ventilador para ele, ele só vai evaporar o suor e trocar calor por convecção. Se eu botar um ventilador de trás para cá, do bumbum para baixo, tá? Daqui para cima, de onde termina o blusão para cima, ele não troca calor, tá certo? Só daqui para baixo. Então, você já perdeu mais da metade da superfície corpórea de troca de calor, tá bom? Essa situação aqui da direita, em que esse rapaz está todo encapuzado, é um negócio chamado Gorotex. A mesma coisa. A mesma coisa, ele não vai trocar calor impermeável, tá certo? E ele ainda está com capuz aqui. O cálculo, quando a gente vai fazer o cálculo, nesse caso aqui dele, eu Doutora, considero mais 12 graus centígrados. Sim. doutora, desculpa atrapalhar, acho que tem algum microfone aberto que está atrapalhando o áudio. Como é que eu faço para poder... Acho que já fecharam. Deixa eu olhar. Fecharam já. Obrigada. Obrigada, Indy. Sim, eu aumento 12 graus centígrados no final, entendeu? Um blusão, como ele só está a metade do corpo, no final do cálculo eu vou aumentar 4 graus centígrados. É muito. Sobre o aspecto do calor, essa galerinha aqui embaixo, numa indústria mais simples, mais manual, eles estão melhor de EPI para troca de calor. Então, com calça jeans, uma farda de brim, e esse senhorzinho aqui tá de blusa de algodão. Não estou falando de segurança, não, estou falando de troca de calor, pelo amor de Deus. Eles estão aqui os melhores, tá? Então, assim, por isso que a norma tem uma tabelinha lá, eu recortei a tabela, e que no final do cálculo, dependendo do EPI, você tem que acrescentar a quantidade de graus centígrados, porque o EPI muitas vezes não vai permitir a troca de calor, tá? Hoje tem um monte. Aluminizado, metaramida, um monte de material, enfim. Esse Gorotex, acho que é Gorotex, né? Sei lá, dos bombeiros, um monte. Mas o que acontece? Tem um estudo, e é o único estudo que eu achei na literatura até agora, do time de Goldman, de 81, que ele fala que independente do material, se o material tem 3 camadas, ele é impermeável. Recentemente, a gente andou, né, a gente andou olhando algumas empresas com materiais novos, GPI. O pessoal diz que 3 camadas, mas que não, que é impermeável, que não deixa o metal líquido ou projetar coisas líquidas quentes, protege, mas que deixa evaporar o sol. Eu não consegui entender como é que funciona isso. Pedi o estudo, não consegui, então assim, até agora ainda sigo com esse. Se alguém tiver algum estudo ou algo que me diga que, diferente desse estudo que foi publicado em 81, eu quero, porque até agora eu não consegui encontrar EPI de 3 camadas que fosse permeável, não tem. E de 2 camadas, não é impermeável, mas a taxa de isolamento às vezes, nem depende do material, tá certo? Claro que se eu tiver um material aluminizado, ele vai ser impermeável mesmo com camada, por conta do material aluminizado. Bom, a NIOSH, ela dá uma dica seguinte,
Se a pessoa utilizar uma blusa, no caso de calor radiado, tá? Uma blusa de algodão molhada e fria, ela dá uma sensação de refresco muito grande, e sugere uma medida barata e que ajuda bastante. Eu até agora não tive boas experiências com roupa refrigerada a água, porque e nem colete de resfriamento. Elas limitam muito o movimento das pessoas e quando eu acompanhei, os colaboradores não gostaram. Se alguém quiser dividir experiência, não tive boas, assim, experiências, mas existem, botei para você saber. Alguém já teve boa experiência com esse tipo de EPI? Não, ninguém, né? Gente, ó, aqui é como calcula, tá bom? Não vou parar para calcular, não. Eu botei só um exemplo para vocês verem. Lembra que eu falei para vocês? É assim que tem que vir, tá bom? Tarefa, de 11 a 11h25, durou 25 minutos, ele bateu pá. Teve sol? Não. Pego vários monitoramentos que não deixam claro se tinha sol ou não incidindo no colaborador. Tem sol, exposição? Não. Qual é a taxa metabólica? 524. Aqui são as 3 temperaturas, tá? Se não tem sol, eu vou ignorar o bulbo seco, né? Se o bulbo seco é da radiação solar na pele, não vou usar. Se não tem sol na pele, eu vou usar essa fórmula, tá? Se tiver sol, eu vou usar essa fórmula. Que a de cima nada mais é do que a somatória do bulbo, da radiação do sol mais a infravermelha. Se eu não tenho sol, eu vou usar 0,3 como se fosse só infra, tá certo? E é média ponderada, gente. Não tem erro. É média ponderada. Eu vou pegar cada taxa metabólica de cada atividade. Sentado, ele ficou 5 minutos. Está lá na tabela da NIOSH, 100 watts. Varrendo, 10 minutos, 320 watts. E vou fazer a média ponderada. Ponto. Dos 60 minutos. Minha média ponderada da taxa metabólica deu 258. Eu vou fazer a mesma coisa com o BUTG, a mesma média ponderada. Deu 31,06 e ponto. Se esse caso aqui, eu não vou ter acréscimo de EPI, de grau centígrado de EPI, porque é um EPI de boaça, de algodão e tal. De algodão, não. De algodão com o que é isso? Brim, sei lá. Mas se for aquele caso do capu e tudo, eu vou, no final desse BUTG, eu vou somar os graus centígrados do EPI, tá? Porque o EPI acrescentou. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem, entendido. Entendido? Lu, valeu. Então, nível de ação. Se atinge o nível de ação que também está na tabela, no nosso caso, eu tenho a média metabólica de 257 watts. Para a minha média metabólica, eu vou ter que ter um IBU-TG de 25,9. Até 25,9, eu atingi o nível de ação, tá? Essa tabela é o nível de ação para quem está aclimatizado, ou seja, acostumado. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E quem não está acostumado, esse eu já considero como limite de exposição, tá? E aqui, Prado não tem 257, né? Mas aproximando, tem 261 para 261 watts. A minha medida de controle, ou seja, meu limite de tolerância, do qual, se passar disso, eu vou ter que entrar com as medidas de controle, é 28,9 BUTG. Entendeu? Se chegar daí para cima, eu já preciso entrar com controles. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que a norma é inteligente e ela considera a dificuldade de estimar a taxa metabólica? Pronto. É aqui que está, que quase todo mundo ignora. Existe uma tabela na NIOSH e na NHO que ela fala da região de incerteza, justamente considerando os possíveis erros, tá? No dia da medição, tá mais frio, enfim. Ou a pessoa calculou a taxa metabólica, né? Subdimensionando. Ou seja, para minha taxa metabólica de 256, se meu IBU-TG tiver entre 27,6 a 29, eu já vou entrar com medida de controle, tá?
Você pode até colocar no seu PPP, no seu PGR, o que você monitorou, tá tudo bem. Mas para na prática você entrar com medida de controle, você já vai considerar esse intervalo, tá certo? Porque se você errou na hora de dimensionar a taxa metabólica, ou se na hora de medir você não mediu bem certo, ou não mediu no dia mais quente, ou mediu de noite e a atividade acontece de dia, que é um erro também, eu já tenho aí esse intervalinho aí de incerteza. E o valor teto nunca, em nenhuma hipótese, para minha taxa metabólica de 257, eu posso passar de um ibuterín 37,6. Em nenhuma hipótese. Tá certo? Porque a gente não é comida para cozinhar. Medida de prevenção. Ai, a famosa aclimatação ou aclimatização. Cada lugar chama de forma diferente da alumínio. Quando a pessoa está acostumada, o que que acontece? O volume dela, o volume do sangue dela, o que está dentro do vaso sanguíneo dela, fica maior, expande. O fluxo para a pele é maior. Ela começa a suar antes dos 37 graus. Ela aumenta a produção do suor, ela perde mais suor, ou seja, ela perde mais suor para poder perder mais calor, ela consegue regular melhor a temperatura. Perde 50% menos sódio do que uma pessoa que não está acostumada, 50% menos. E a temperatura da pele dela, basal, é mais baixa, tá certo? Ou seja, para ela conseguir trocar mais calor mais rápido. Pessoas que estão aclimatizadas podem, não no trabalho, tá? Isso aí já vai ser no esporte. Podem perder até 12 litros de água por hora. No trabalho não dá para perder isso, não. É no esporte, tá? NIOSH, esse esquema tá lá na NIOSH, tá certo? É de 2016, né? O último manual da NIOSH sobre o tema, tá lá esse esquema. Temos um problema. Você começa com 20% só à disposição do tempo e vai aumentando a cada dia 20%, tá? No final do quinto dia, a pessoa já pode trabalhar 100% do tempo no calor. Eu tenho uma questão. Só vai conseguir se aclimatizar quem tem 2 horas de disposição diária. Ou pelo menos 1 hora, não precisa ser 2 horas seguidas, mas pelo menos uma mais uma. Ou seja, se 2 horas por dia, nesses 20%, a pessoa tem que ter 20% tem que corresponder a 2 horas, tá certo? Senão ela não consegue se aclimatizar. É o que acontece em muitas indústrias de petroquímica, por exemplo. Porque nem sempre a gente tem atividade de calor toda hora, né? Normalmente, perto de um reator e tal, vai fazer alguma manutenção, e não tem todo dia. Então, a gente vai considerar essas pessoas como não aclimatizadas, tá certo? E outra coisa é o seguinte, que em 5 dias a ANEEL te permite que você vá trabalhar, mas só termina mesmo 100% a aclimatização entre 7 a 14 dias, tá? A maioria dos estudos falam 14 dias. Se a pessoa for para o INSS e voltar, retorna esse esquema, tá certo? Com 30 dias ela já perdeu tudo, tá bem? Poxa. E para as pessoas que ficaram alguns dias fora, menos de 7 dias fora, quando ela voltar, ela pode voltar com menos tempo de aclimatização. Já volta com metade do tempo de exposição, depois 60, aumenta de 10 em 10, tá? 60, 80 e 100, tá bom? E a aclimatização, depois de 7 dias, ela pode ser perdida, tá certo? Tá bem, gente? Trabalhador que Hidratação. sai de férias e volta vai ter que passar por toda essa aclimatação, então. Vai, ela perdeu. Doutora, eu tenho uma pergunta, eu que não sou especialista da área. Quando você fala no termo de aclimatização, é o tempo que o colaborador está exposto ali para se adaptar àquele ambiente, é isso? Não, a climatização é o processo em que a pessoa muda o corpo dela, ela consegue fazer mecanismos no corpo dela para ela se adaptar melhor àquela situação quente.
ela faz modificações no corpo, ela suar mais, aí ela consegue manter a temperatura do corpo dela melhor do que alguém que não está acostumado, entendeu? No suor sai menos sódio, ela sua mais, porque o suor é que faz a pessoa perder, quando o suor evapora, a pessoa perde calor, sai menos sódio quando ela tá climatizada. A climatização é a adaptação do corpo, Entendi, entendeu? entendi. Hidratação. Todo mundo quer botar Gatorade, mas olha, é quase 100% quando o pessoal quer Gatorade, mas eu já vi várias vezes, muitas, não tem água fria à disposição. Fácil. Gente, é neurociência. A pessoa, se está longe, para ali. É só subir 3 andares, é só. A pessoa vai querer acabar aquele trabalho para acabar logo, porque tá, né, para ir embora logo, ou porque tem pressão no trabalho, ou porque tem, enfim, tem tempo de fazer, ou porque ela quer acabar logo para se livrar daquela situação incômoda, né, desconfortável. Ela fica até o último momento para poder beber água. Ela não vai beber. Olha, quase 100% do tempo. A pessoa precisa ter uma cultura organizacional de segurança muito estrita, ou então a pessoa ser muito treinada para ela beber água antes de sentir sede, e parar a atividade para beber água. Então, assim, a água tem que ser fria, começa o primeiro ponto, entre 10 a 15 graus, para que a troca de calor comece a acontecer. Água quente, né? Já é um problema. De fácil acesso, tem que estar ao alcance da mão. O ideal é ao alcance da mão. Nem sempre é possível, mas é o ideal. E beber um copo de água, 250 ml a cada 15, 20 minutos. Claro que vai depender muito do quanto você perde, mas essa é uma média, tá? Não pode beber mais de 1,4 litros por hora. Olá, viu? E aí? Reposição de sal, Gatorade. Depois de tudo que eu falei, pode chutar. Depois do que você falou, não, né, doutora? Mas ainda assim a gente gosta. Mas Quem não gosta? A gente eu gosta, é ótimo. fico imaginando que não é um trabalho assim que pode ser feito de forma isolada, mas acredito eu que se for feito com apoio aí de nutricionista, profissionais de segurança, da saúde, para observar o ambiente como uma medida complementar e não como uma medida única ou a principal, talvez não seja tão ruim assim ou não seja uma opção que possa ser descartada, sabe? Eu penso dessa forma aí. Tá bem, tá bem. Não tá errado, não, tá certo também. Mas vamos lá. De rotina, não. De jeito nenhum. Porque, e eu provo, é o que eu quero que a gente faça sempre, usando artigos, usando ciência. O que eu acho não vale nada. Dentro da pirâmide na medicina baseada em evidência, a minha opinião, eu posso ter 30 anos de medicina do trabalho, eu posso ter tirado 10 em todas as matérias, posso ter mil especializações, o que eu acho, né? Não tem valia na medicina baseada em evidência. Vamos lá. É raramente necessária a suplementação de sal, tá certo? Tá aqui, ó. Isso aqui eu copiei do artigo. Exceto para, talvez, indivíduos que não estão aclimatados ainda, porque eles ainda estão perdendo sódio. Só que depois de 2 a 3 dias, eles já não perdem mais tanto sódio, você já pode suspender o Gatorade, se você quiser dar, tá? Se você quiser dar. Então, assim, só nos primeiros, 2, 3 primeiros, se for o caso. Se for o caso, porque na nossa dieta já tem uma quantidade absurda de sódio, tá? Absurda de sódio. Então, não precisa mesmo, né? Ainda mais na nossa alimentação de hoje em dia industrializada. Então, assim, ao final do terceiro dia, de exposição ao calor, eu já tenho uma aclimatização já suficiente para não perder tanto sal nesse suor, tá certo? Então, não precisaria, depois do terceiro dia. E só tem indicação mesmo de reposição de sódio ou bebida esportiva. Aí é esporte, não é trabalho, porque ninguém vai trabalhar mais de 4 horas seguidas no trabalho, tá? Não vai parar. Então, assim, vai ter indicação no esporte de alta performance, mas no trabalho, difícil. Eu não utilizaria, porque assim, se você quiser servir suco, beleza, porque o Gatorade da massa, porque ele é gostosinho e tem açúcar, ok.
mas não pelo sódio, entendeu? Não pelo sódio, pelo potássio, pelo açúcar, pela hidratação, pelo docinho, pela reposição mesmo de glicose, beleza. Aí você pode fornecer um lanche, fruta, suco, mas não Gatorade, entendeu? Porque tá perdendo o sódio, porque não, aí não tem realmente indicação. E, e aí, José, ficou claro? Aí, Sim, entendi. Obrigado. viu? Agora sim, ó, tudo é caso, né? Foi o que você falou, eu concordo com você. Vai ter uma parada, mas acontece, né? Vai ter uma parada. Nossa, gente que não tá ali acostumado, você. Se você quiser, uma parada vai durar 30 dias. Não achei em média 20 dias, né? Uma parada. Se é aquela atividade específica, é aquela mesma galera, nos 3 primeiros dias você pode oferecer. Vale. Não está acostumada, pessoas novas, pessoas terceirizadas e tudo. Já a partir do terceiro dia já não daria mais, entendeu? Agora, a água e de fácil acesso é um negócio que eu não vejo claro, porque na indústria é difícil, né? Você conseguir dar água assim do lado, nem sempre é possível, mas se fosse, seria o ideal. Água, água e água. Gente, isso aqui eu nunca vi acontecer de forma sistemática, porque foi o que eu falei a vocês, a lindeza do calor. É porque todo mundo precisa trabalhar junto. É médico, serviço de segurança, saúde, RH, área operacional. Na NIOSH, eles falam muito do sistema da camaradagem. Porque quando você trabalha em um lugar com calor, é importante que todo mundo entenda quais são os sintomas que a pessoa começa a aparecer. O colega desorientou um pouco, está tonto, com dor de cabeça, ele precisa entender que ele está trabalhando em calor. Vá beber água, vá se refrescar, vá se resfriar, entendeu? Se o colega percebeu que o outro veio de ressaca e trabalha em calor extremo, velho, eu vou falar para vocês, é um dos grandes fatores de óbito. Eu já vi um óbito no trabalho e a pessoa chegou de ressaca. Vou dizer para vocês por que que não, porque quem está de ressaca não consegue término regular. Então, assim, importantíssimo. Primeiro, que a liderança, a primeira coisa que pensa, não todos, tá? Não é isso, mas assim, pô, tá descansando, tá de perna para cima, não tá trabalhando. Não, a pausa necessária para poder dissipar ácido lático, para poder resfriar, hidratar, tudo isso. Então, assim, quando a autoliderança está consciente do porquê a pausa, quando a supervisão também, quando um colega sabe o que pode acontecer e olha o outro, todo mundo, se a pessoa passa mal, os colegas reconhecem. O importante é o reconhecimento do problema, entendeu? Antes de que ele aconteça. Só falar de onda de calor, que a gente teve tanto, né? Teve esse ano aqui. A NIOSH considerando onda de calor, quando a temperatura ambiente diária se ela passa de 35 graus, ela já considera onda de calor, ou seja, o Rio de Janeiro vive uma onda de calor, né? Pelo entendido na NIOSH. Ou se a temperatura ultrapassa 32 graus e ela está acima de 5 graus do que ela costuma estar, tá? Dos dias anteriores. Isso é onda de calor, tá bom? Ou seja, até para as pessoas, idosos, esportistas, tudo isso interfere. Se eu tenho onda de calor no trabalho, você monitorou, tudo bonitinho, tá tudo lá. Mas se você está na onda de calor, tudo muda. Então, teoricamente, locais, ambiente de trabalho que tem exposição a calor ou atividade intensa, é importante ter o termômetro de globo para você recalcular o pessoal, essa semana a temperatura está assim, assado, vamos recalcular aqui, o tempo de pausa é esse e tal. Então, porque é um negócio que muda muito, não é fixo, né? Então, e é importante que quem esteja lá, você pode até contratar uma empresa para monitorar, mas é importante que quem está lá entenda né, o que fazer, como calcular. Bom, monitoramento médico, muito difícil fazer. Se alguém aqui conseguiu fazer o Governo na Vida, dou meus parabéns, porque normalmente o serviço de saúde é assim, pequenininho, de gente, né, da equipe, tá lá na NIOSH. Se depois que acabou a atividade, se do primeiro para o terceiro minuto, se no terceiro minuto a frequência cardíaca daquela pessoa está em menor que 90 batimentos por minuto, tá ok. A atividade não tem grande exposição a calor, ele está termorregulando bem, tá ok. Peraí, voltando. Lembra que eu falei para vocês que a primeira coisa que acontece é aumento da frequência cardíaca? Pronto. Quando eu estou numa temperatura muito grande e eu não estou conseguindo o termo regular bem, minha frequência cardíaca vai subir para tentar
mandar oxigênio junto com o pulmão para poder eu fazer aquele processo de suar, né? E tentar, né, nutrir de oxigênio músculo e pele. Bom, se no terceiro minuto a minha frequência cardíaca tiver mais que 90 batimentos por minuto, um pouquinho, ou do primeiro para o terceiro minuto, você monitora o primeiro minuto, saiu da atividade, você bota o cara para sentar. De 30 segundos até 1 minuto, você mede a frequência dele. E depois, no terceiro minuto, dos 2 minutos e meio a 3, você mede de novo. Se a diferença do primeiro para o terceiro tiver mais, um pouquinho menos que 10 batimentos por minuto de diferença, atenção, ele não está conseguindo termorregular bem. E se no terceiro minuto a frequência dele se mantiver em mais que 90 batimentos por minuto e a diferença entre o primeiro e terceiro tiver menor que 10, ele não está conseguindo dissipar calor. Atenção, risco, tá? A temperatura está alta e essa troca aí de calor não está sendo efetiva. Ele vai ter problema, viu? Hoje, com frequencímetro, com polar, tudo isso fica mais fácil, né? Se a empresa, aí a gente precisa, tá aqui, tá? O estudo tá aqui, bom, tem todo embasamento, nível de evidência, então, a gente conseguir frequencímetro para quem está no trabalho crítico. Hoje, com tecnologia, fica mais fácil. As medidas de controle. Depois que você entende tudo, sopa no mel. Sopa no mel. Ai, peraí. Ô, gente, o que foi que eu fiz? Peraí. Medida de controle, rapidinho. Seleção médica. Depois que eu falei para vocês tudo, fica fácil a seleção médica. Se eu tiver alguém com alguma arritmia, um flutter, ela vai conseguir termorregular? Ela vai conseguir chegar numa frequência cardíaca bem e tudo para poder suprir esse débito cardíaco de tudo? Não. Eu tive recente, tá? Em uma indústria, um colaborador que tinha um flutter e ele trabalhava num ambiente quente, não era nem tão quente de calor radiado. É que é um lugar muito úmido e a ventilação e exaustão não estava legal. Salvador City, né? Bahia City, que é muito úmido. Então, o que acontece? Ele, quando fazia esforço físico, ele desmaiava, porque ele não conseguia aumentar o débito cardíaco por causa do flutter, tá? Então, eu consegui a aposentadoria especial dele. A primeira vez, só para você ter ideia da importância. Nesse caso, eu fiquei super orgulhosa. Primeiro caso, ele foi e voltou. O INSS não deu para ele. Aí, no segundo, o pessoal me contratou para fazer assessoria. Eu fiz o relatório, anexei o monitoramento, coloquei os artigos na IOSH, expliquei o porquê que ele desmaiava. Não era fingimento. Ele desmaiava porque ele não conseguia aumentar o débito cardíaco para fazer a termorregulação. Ele, puf, caía. Começava, puf, caía. Tá? Ô, Guilherme. Ele se aposentou. Pacientes usuários de marca-passo ou de beta-bloqueador, eles têm restrição para esse tipo de atividade? Marca-passo, não. A princípio, não. Teria antes do marca-passo, né? Se ele tivesse alguma arritmia, alguma questão. Mas o beta-bloqueador, sim, porque limita o aumento da sua frequência cardíaca, do seu débito. Inclusive, está aqui. Eu tenho uma relação de medicamentos que você tem que prestar atenção na sua seleção médica e beta-bloqueador é um deles. Tá? Por conta da restrição do débito cardíaco. Anemias. Porra, é o sangue que está levando oxigênio. Gente, não precisa ser médico, não. Bom senso, ó. É o sangue que está levando para. Se a pessoa tem uma anemia falciforme ou está com a hemoglobina muito baixa, eu não tenho sangue suficiente para poder levar oxigênio para o meu corpo, para alimentar tudo isso, vai ter problema. A pessoa teve um acidente de trânsito, perdeu muito sangue e tudo, voltou, ainda está com a hemoglobina baixa. Se trabalhar em calor extremo, vai desmaiar, vai passar mal, porque não vai conseguir fazer todo esse processo. Calor é lindo, você precisa estar 100% para poder conseguir trabalhar em calor extremo. Via renal. Se a pessoa tiver algum grau de insuficiência renal, a mesma coisa. Ela tem uma questão hormonal, que eu não vou me adentrar, mas ela não vai conseguir fazer a parte enfim, da retenção hídrica, de você conseguir poupar a água, extração de água para poder evaporar mais. Não vai conseguir, tá? A mesma coisa fígado. Fígado é menos comum,
Mas eu preciso depurar esse ácido lático, tudo isso. Então, se eu não estiver funcionando tudo bem, não consigo bem. Obesidade. Tô até medo de falar, porque hoje é tudo complicado, né? Mas, assim, pessoas com grau de obesidade, a NIOSH já fala de grau 1. Elas têm 3,5 vezes mais chance de adoecer por conta de ter algum problema por conta do calor, tá? Por vários motivos. Já tem um processo inflamatório, reserva já está diminuída, elas normalmente são sedentárias, tem todo um BO que nem não vou entrar agora nesse mérito. Pessoas que voltaram recentes de doença aguda, passam mal. Passam mal porque estão ainda se recuperando, a reserva fisiológica diminuiu, enfim. Voltou de uma dengue, de uma Covid, vai passar mal. Doença respiratória. Falei o que para vocês? Eu preciso estar com o meu pulmão bem para captar oxigênio para distribuir, ajudar meu coração e o sangue a distribuir oxigênio. Então, se não tiver, sedentários, tipo eu, não consegue. Quanto melhor o condicionamento cardíaco daquela pessoa, mais ela consegue termorregular, tá? Mais ela consegue, mais ela se adapta fácil, mais ela climatiza fácil, tudo isso. Eu trabalhei num lugar que quem estava muito ruim de condicionamento na brigada, eu tirava da brigada. Um pior. Mas assim, num calor extremo, se a pessoa está acima do peso, se a pessoa está sedentária, imagine com aquela roupa de brigada, naquele caos. A maioria das vezes não tem nada. Mas se for o caos, a pessoa vai junto, ela desmaia, ela não consegue ter ainda mais com aquela roupa do demônio, do que tem que usar, do bombeiro na hora. Esqueça, ela vai desmaiar. Aí vão ser dois, salvar o brigadista e salvar o cara lá que tá mal. Alguém levantou a mão? Cíntia? Eu levantei, porque eu já estou trabalhando no plano de ação. Boa noite. E aí, Eu amor, boa fiquei, noite. eu fiquei com a dúvida, Geisa, quando você falou do monitoramento da frequência cardíaca, a gente deveria fazer isso somente no início da atividade ou deveria ser monitorado durante a atividade? Não, você pode, não, não, durante, a pessoa pode ficar, no caso de extremos, né? A pessoa pode estar antes da atividade, você vai ver a frequência dele basal, a pessoa vai trabalhar. Quando acabar a atividade, você não precisa fazer todo dia, você pode fazer como, né, como amostra, para ver como é que está aquela condição de trabalho. Acabou o trabalho, você bota ele sentadinho e mede a frequência cardíaca, para ver como é que está no primeiro e no terceiro minuto, para ver se ele está conseguindo termorregular bem, entendeu? Porque tem uma relação é porque eu não me aprofundei nisso, mas tem uma relação entre a frequência cardíaca e a temperatura central. Por isso por conta disso. Assim, por exemplo, eu trabalhei num local que eu tinha vontade de todo dia o cara tá com o frequencímetro na mão para eu poder ver, né? Porque era tão extremo que eu tinha medo. Se eu pudesse, eu botava o frequencímetro dele todo dia. Mas a NIOSH fala assim, de você estudar, é como se fosse estudo, sabe? Você pode fazer como estudos também. Ah, eu quero ver como é que tá aquela atividade, entendeu? Como é que aquela pessoa está respondendo. Ah, fulano, porque a frequência cardíaca não é só o trabalho, vai depender do condicionamento, da idade. Quanto mais velha a pessoa é, menor a capacidade dela de termorregular. Então, você pode até monitorar para ver como é que está o perfil daquela pessoa. Entendeu? Entendi. Tá bom, obrigada, meu bem. Nada. Então, depois de 40 anos, tipo eu, a pessoa perde 10 vezes a capacidade de termorregular. Porque a mulher, depois de 10 anos, depois de 40 anos, ela perde 50% da massa corpórea dela, e o homem, a partir de 50 anos, perde 50% da massa corpórea. Então, assim, a NIOSH é bem severa. Ela fala que a partir de 35 anos que avalia a aptidão daquela pessoa. Eu não estou maluca de dar inapto a alguém que com 40 anos para trabalhar no local, né? Mas eu vou avaliar outras coisas além da idade. É só para ficar atento, tá? Idade é um grande critério, tá bom? Quanto mais velha a pessoa, menor a capacidade dela de manter a termorregulação. Pele.
Se eu tenho uma psoríase extrema, por exemplo, com todo o dorso tomado, essa pessoa não vai suar bem, não vai trocar, eu preciso da pele para poder fazer troca de calor, tá? Então, pele é uma coisa, é uma questão. Álcool. O que acontece? Quando eu adoeço e eu tenho uma gripe, eu faço febre. Mas eu faço febre porque a doença infecciosa, ela altera o ponto de regulação do cérebro, que é o hipotálamo. Tem um lugar no cérebro chamado hipotálamo, que é ele que aciona todo o processo de termorregulação. E ele tem lá a medida, é tipo um temporizador. Só que quando eu estou doente e tenho algum agente infeccioso, essa regulagem altera. Por isso que eu tenho uma febre. Depois que vai melhorando o processo inflamatório, vai voltando para o lugar. Na cachaça, não é assim, não. Quando eu bebo, não é que eu altero o ponto de regulação do hipotálamo, não. Não, eu confundo o hipotálamo, é como se ele estivesse cachaçado, ele fica desorientado e ele perde a capacidade de ativar os órgãos para fazer a termorregulação. É por isso que o álcool, a anfetamina, se a pessoa estiver usando, ela pode ser atleta, ela pode ser o que for, ela pode ficar aí. Porque o hipotálamo fica doidão. Mais ou menos assim, para ser bem, bem claro. Viu? Por isso que se a pessoa... Muita atenção para quem trabalha em mineração metalúrgica, que é o extremo. Depois do jogo do Bahia... Tipo, olha, lá eu trabalhei numa metalúrgica, né? Não sei se alguém tá aí da PMA. Quando eu fazia esse treinamento, eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu falava para os técnicos, depois do jogo do Bahia, do Vitória, atenção para o dia seguinte, eu mandava todo mundo ficar de olho, porque eu sabia que ia voltar todo mundo cachaceiro, o Bahia ganhar, se lascou. Entendeu? Porque ia voltar o pessoal cachaçado, a Bahia é úmida, já é difícil, né? Se o dia estivesse meio nublado, meu Deus. Enfim. E medicamentos, tá? Dos diversos, tá bom? Antistamínico, lítio. Então, pessoas que são bipolares e que usam lítio têm dificuldade de termorregular. Então, tem um monte. Depois, quem quiser, eu passo a lista de medicações, tá? Mas é um bocado. Beta-bloqueador, como o Guilherme bem falou. Então, cada medicação que alterar em qualquer ponto desse que eu falei para você da fisiologia, vai alterar a parte da regulação do calor. Gente, então os fatores de risco são esses todos que eu falei para vocês. Desidratação, se o PI for inadequado. No calor, é PI demais, mais é menos. Ou menos é mais, sei lá, menos é mais. Menos é mais. Claro que tem horas, nesse caso aqui não tem jeito, tá certo? A gente agora está tentando trocar para um EPI mais fresco, mas é um parto, você tem horas que você precisa de proteção. Numa metalúrgica, você precisa proteger o cara de uma faísca de metal líquido, entendeu? Então não tem muito o que fazer. Pausa inadequada, não tem pausa suficiente, voltando de uma doença aguda, bebida alcoólica é um dos principais, a pessoa não está aclimatada ainda, sedentarismo, não está treinada, tudo isso. Vocês devem saber, mas os colaboradores não sabem, não é para sentir sede. Se a pessoa está com sede, é porque já startou um mecanismo de desidratação, ela está desidratada já. Se a pessoa chega no trabalho desidratada, da cachaça do dia anterior, não adianta, ela vai desidratar, ela não vai conseguir recuperar essa hidratação no trabalho. Aí que ela tem que chegar hidratada no trabalho, tá? Se chegar desidratada, dependendo da intensidade de água que ela perde, já foi. Controle de engenharia. Aí agora é só aplicar o que você aprendeu. Não tem. Aí, entenderam tudo? Não? Ó, por exemplo, eu estou num ambiente em que a minha taxa de umidade é de... Vamos lá, eu estou com 28 graus de temperatura lá no trabalho. A minha taxa de umidade é de 92%. Qual é a melhor forma de eu trocar calor? É o ventilador. Porque suar não vai adiantar. A evaporação não vai acontecer com 92% de umidade, só que eu tenho uma temperatura de 28 a 23. Então, se eu jogar vento em velocidade e puder, eu vou trocar por convecção, tá? Vamos lá. Eu tenho uma temperatura no dia de 37 graus. E aí? Se eu tiver uma umidade menor do que 30%, por exemplo, eu vou trocar bem por evaporação, porque está seco o dia.
tá? Se está seco, eu vou trocar bem por evaporação. Não adianta eu colocar o ventilador, se tiver com 37 graus o dia. Rio de Janeiro, City, para que eu vou jogar ar quente? Se minha temperatura da pele é 35, eu não vou trocar calor, eu estou jogando calor se eu usar ventilador. Então, se eu tiver uma cidade seca, a evaporação funciona bem. Então, vamos lá. Estimular a evaporação, ter cuidado com EPI, enfim. Se ela puder usar o máximo de EPI possível para poder evaporar esse suor. Agora, se eu estiver numa cidade úmida, a troca por evaporação já fica complicada. A pessoa não vai conseguir evaporar o suor. Se for possível, é usar aqueles, como é que chama? Chupador de umidade? Exaustor? Aquele negócio, gente, que tira a umidade do ambiente. Desumidificador, sei lá. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora não vai ser em qualquer lugar. Se eu tenho um galpão grande, não vou poder usar isso. Mas se eu tiver um galpão grande, quente, úmido, vamos supor que nesse galpão as pessoas estejam usando empilhadeira. O trabalho das pessoas nesse galpão enorme é trabalhar de empilhadeira, operador de empilhadeira, logística, e tem alguém, e depois em algum momento eles descem na empilhadeira e vão carregar caminhão. Poxa, eu posso fazer o seguinte, alugo uma empilhadeira com um ar-condicionado. A maior parte do tempo, barato a solução, e você não precisa, é impossível você tirar a umidade daquele galpão, botar um ar-condicionado para o galpão inteiro. Bota empilhadeira com ar-condicionado. Então, assim, você sabendo os mecanismos, você vai longe. Solução barata. Aqui, por exemplo, eu tenho uma radiação altíssima. Não tem outra. Para radiação alta, ou eu me distancio, ou eu coloco barreira, aí encaminhamento da tubulação. Vou encaminhar a tubulação, né? Não vou botar meu colaborador com um blusão refletor, que ele vai ficar impermeável, ele não vai conseguir suar, não vai conseguir evaporar o suor. Aqui, meus meninos, aqui vocês veem como eles se esforçam, ó. Eles empurrando ali para poder abrir a prensa. Aí entra a gente, não tem jeito não. Aqui entra a ergonomia. Tenho que reduzir a taxa metabólica. Porque aqui não é muito calor radiado, aqui é a taxa metabólica. Eu tenho que mecanizar, não tem muito o que fazer. Entendeu? Aqui, esse caso aqui deles é a redução da taxa. Geis, eu posso melhorar botar ar-condicionado? Pô, impossível, né? Esse galpão desse tamanho, difícil. É uma prensa de vulcanização. Aqui eu vou colocar sei lá, um sacapino pneumático, um negócio assim. Se eu tenho um negócio pesado, eu não posso resolver com mecanização, bote mais gente para fazer, divida, ou então eu escolho um horário que seja mais ameno, entendeu? Então, assim, você entendendo que o controle depende desses problemas e a taxa metabólica, você brinca, você faz, né? Você consegue raciocinar, não é aquela coisa, né, para tudo. Você vai analisar a situação, você assume o controle de analisar. E pausa, gente. Pausa não é para bater, não é porque pausa para bater papo. Pausa é para dissipar ácido lático, para poder essa musculatura se reoxigenar, para a pessoa beber a água. E é uma também das formas de controle, porque na pausa você está diminuindo a taxa metabólica, né? E de preferência que ele vá para um lugar frio. Não existe choque térmico. Ó, isso é mito, viu? Ainda bem que eu lembrei de falar. Se a pessoa... Nossa, tem 1h40, né? Vixe, vou tentar fazer rápido. Se eu saio de um lugar quente e vou para um lugar frio, não existe esse negócio de choque térmico, não. É mito de vó, viu? A boca não fica torta, não tem nada disso. Ao contrário, o tratamento é resfriamento. Então, se eu estou num lugar quente e vou descansar, descanso no lugar mais frio possível. Não existe isso de choque térmico. O choque térmico não é isso, não tem mal nenhum. Pode ir para a sua sala mais fria possível, ideal. Pausa em lugar de temperatura fria. Você não precisa pausar, às vezes, é só trocar a atividade por mais leve, né? Aí vai ser a brincadeira da fórmula, tá? Que eu ensinei para vocês, enfim. Gente, tá terminando, tá no finalzinho. Heat stroke. Nos Estados Unidos, se você botar no Google, vai lá, vai ser insolação, que vai vir a tradução.
mas aqui a literatura adotou como internação. Que é isso? É a morte. É quando a temperatura retal ultrapassa 41 graus, tá? Por isso que existe a convulsão febril na criança. A convulsão febril na criança acontece, não é heat stroke, tá? Mas a criança, por um processo infeccioso, ela ultrapassou 41 graus. A partir de 41 graus, as nossas enzimas começam a se desfacelar. A gente não consegue mais fazer as nossas reações químicas. E a gente começa a cozinhar. Nós começamos a cozinhar. Por que existe a convulsão febril? Porque a partir de 41 graus, nosso cérebro já não consegue mais fazer reações químicas e ele convulsiona por sofrimento. Ficou doidão, tá? Então, assim, então o heat stroke é a temperatura retal acima ou igual a 41 graus. E o cérebro fica em curto. Você necessariamente vai ter algum sintoma neurológico, convulsão, inconsciência e outra. Ninguém vai perceber que você está com febre. Você não está com febre, sua pele está fria. Você faz vasoconstrição da pele, normalmente a pessoa para de suar. Às vezes está suando, mas está fria a pele. Quem toca em você não vai nem imaginar que por dentro você está cozinhando, tá? Esse é o grande problema. Sim, A Guilherme. famosa febre por dentro. Pronto, adorei. A famosa febre por dentro. O que acontece? Nessa altura, na maioria das vezes, uma boa parte das vezes, já está em rabdomiólise. Se a pessoa tiver em esforço físico, já está com metabolismo anaeróbio, já está saindo fibra muscular, começando a danificar o rim, caos. Bom, botei bem a da morte, assim, para vocês lembrarem bem, tá certo? Atenção, brigadistas. Esse é o momento que, se vocês perceberem que é heat stroke, internação, é vocês que vão salvar a vida do paciente. Não é o médico do hospital. Tá? Porque quando passa de 41 graus, o tempo de resfriamento é o que vai definir entre a vida e a morte. Tem alguns estudos que mostram que até 30 minutos, se a pessoa for resfriada, ela sobrevive. A partir de 30, tá? Chance cai abruptamente. Eu tenho um caso super interessante, que eu vou falar rápido. Aqui de Salvador, famoso, recebeu um paciente com heat stroke. E aí tinha um médico chamado Dr. House. Cara, dias e dias e dias mal, já em falência de múltiplos órgãos. Eu nunca vi isso, tá? É o que contam lá no hospital. Ele conseguiu pegar um aparelho de diálise hepática, que eu nunca vi isso, para mim não existia, e trouxe lá da Europa, que estava em fase experimental lá, não sei das contas, e trouxe e conseguiu salvar o menino. Os outros 4 que estavam em outros hospitais foram a óbito. Mas esse conseguiu por conta dessa diálise hepática. Vou contar para vocês o que acontece lá na frente. Então, assim, quando você não consegue resfriar esse paciente a tempo, começa um processo sistêmico de falência de todos os órgãos. Parada cardíaca, o fígado rapidinho vai embora, rim embora, vai tudo embora, tudo embora. E é coisa assim rápida, tá? Então, assim, 30 minutos é o time, tá bom? Então, por isso que a gente fez questão de começar, porque é nesse momento que os técnicos de segurança, né, vamos lá, as técnicas de enfermagem, os brigadistas, é nesse momento que vocês é que vão fazer diferença, não é o médico do hospital, tá? Então, assim, a banheira, meus queridos, porque se você tiver uma banheira, só conheci uma empresa com banheira. Joga ele na banheira com gelo. É isso mesmo. Não vai morrer, não, tá? Se não tiver banheira, você vai usar as técnicas da termodinâmica que vocês aprenderam. Você vai colocar... Lembra de vovó? Quando a gente estava... A minha mão fazia isso. Gelo na cabeça, pescoço, axila e virilha, que é onde passam os grandes vasos. Gelo para dentro. Aqui, aqui, aqui e na virilha, tá certo? Aí gelo lá. Ou então toalha fria, gelada e vai trocando.
Aqui tá, que fala dos 30 minutos, tem essa galera aqui que em 81, nos anos 60, sei lá, 50, né? Na época de Hitler, ele se estudou muito o calor, né? Porque, infelizmente, utilizavam os judeus como testes, experimentos, tudo isso. Por isso tem muita coisa publicada naquela época também. Exaustão por calor, tá certo? Exaustão por calor, a diferença não chega a 41 graus. Eu botei 39, mas tem um lugar que fala de 40. A pessoa tem dor de cabeça, náusea, fica fraca, sede, enfim, irritada, mas ela não chega a ter convulsão. Pode até ser que ela desmaie, mas a desmaie e volta, tá? E aí é um estágio anterior a da... Não teve lesão de nenhum órgão ainda. A pessoa passa mal, mas o cérebro está intacto. A diferença dessa para o lá é porque o cérebro entra em curto e não consegue mais termorregular e vai todo mundo cozinhando. Literalmente, a gente morre cozinhado no heat stroke, tá certo? Morrer cozinhado. Cãibra. Olha, eu tenho um ódio de cãibra. Cãibra, gente, não é por falta de potássio, não. Cãibra é falta de água. É falta de água, a maioria das vezes, e produção de ácido lático por falta de repouso, tá? Então, assim, a maioria das vezes a cãibra é por falta de água, tá? E não está indicado, e mesmo que seja de sal, não está indicado usar sal. A própria alimentação já vai repor o sal que vocês precisam, tá bom? Mas normalmente é isso, é falta de preparo físico, usou o músculo mais do que deveria ter usado e bebeu pouca água. 5 por calor, é um dos que mais tem. É clássico. A pessoa trabalhou por mais de 1 hora normalmente, quando chega no final do trabalho, ela ficou em pé muito tempo, quando chega no final da atividade, ela desmaia. Fica mal-humorada, a mesma coisa aquela que baixou a pressão, baixa a pressão mesmo. Baixa a pressão, fica escuro, a pessoa desmaia mesmo. Mas aí, colegas médicos, não é por reflexo vasovagal. Aí é porque a pessoa desidratou, perdeu água, não bebeu água durante a atividade longa, ficou em pé muito tempo, reduziu o volume plasmático, reduziu, gente, o volume do que está no sangue, né, do líquido que está no vaso, caiu a pressão. Quando cai a pressão no cérebro, o que acontece? A gente desmaia, tá certo? Porque o cérebro, se cair qualquer taxa de oxigênio, ele não aguenta e já sofre. Então, é essa. E eles falam bem assim, ó. Ai, doutora, no final do turno eu fiquei meio tonto, escureceu tudo, desmaiei, mas eu me recuperei rapidinho, viu? Tô bem, é que eu esqueci de beber água. Ele já vem assim, é essa a história, tá? Aí não teve aumento da temperatura, tá? É só mesmo a hidratação. Protoeja, tá? Ainda mais se a pessoa estiver usando algum EPI que não deixa evaporar o suor. Aí o suor já fica aqui impactado e aí começa esses carocinhos, que é o mais comum. Acabou. Tá acabando. Emergências. Resfriamento. Ou não saiu daqui, resfriamento. Na dúvida, congela a pessoa. O ser humano, ele aguenta muito mais o frio do que o calor. O ser humano não foi feito para estar no calor. Nossa temperatura média bote aí, 37 graus. Com 41 a gente entra em heat stroke. A gente consegue ficar, o quê? Com 4 graus, né? A gente já cai. No frio, a gente aguenta muito mais. Por quê? Porque naturalmente já produz o calor, né? Então, assim, é mais fácil, a gente aguenta mais o frio do que o calor. Então, gente, a história se a pessoa está trabalhando num ambiente quente, fazendo muito esforço, desmaiou, passou mal, não esqueçam do calor, tá? Do heat stroke, enfim. A água, quando a pessoa for beber, sempre tem que estar fria. E quando você for resfriar a pessoa, água fria, não tenha pena, não. Se puder gelo, é gelo. Não tenha pena, tá? Aí você vai me perguntar, ô Geisa, mas eu não tenho, a gente não usa termômetro aqui, não. E não usa mesmo, retal. Isso é mais nos Estados Unidos. Por favor, não enfie termômetro no fiofó dos outros, não. Eu peço pela misericórdia, tá? Não, não pegue um processo por isso, não. Calma que eu vou trazer a solução. Ó, tem alguns livros. O livro de professor René fala
para medir a temperatura oral. Eu tenho um monte de artigo que fala que não. Na suspeita de uma emergência, só vale a temperatura do fiofó retal. Então, assim, não tem um termômetro que a gente não vai enfiar fiofó, não vai enfiar em termômetro de ninguém. O que você vai fazer? Na dúvida, velho, coloca o cara no resfriamento, tá? Se você não tiver, coloca ele na banheira. Se você colocar ele na água, se você tiver a possibilidade de fazer imersão em água fria, em 20 minutos, tá aqui, ó. Em 20 minutos, um ser humano na água fria diminui de 3 a 4 graus. Então, você já tirou do heat stroke, tá certo? Porque ele vai começar a passar mal a partir de 41. Diminuiu 4, ainda tá alta a temperatura, mas já saiu da fase de cozinhar tudo. Ou a outra possibilidade é deixar ele em resfriamento até ele começar a tremer. Que aí ele já está trocando temperatura com o ambiente e começa a tremer porque ele está perdendo calor para o ambiente ao ponto de começar a tremer, tá? Então, ou resfriar até tremer, ou imergir, se você tiver banheira, e deixar aí 20 minutos. E pode ser na água com gelo, tá? A água com gelo, digo, passa. Não vai morrer, não. Interromper, se você tivesse o termômetro retal, interrompe quando tiver mais ou menos 38,5, tá? De temperatura retal. Outra coisa, nunca, mas nunca, nunca, desculpa, até me emocionei aqui, não use diazepam, não use dipirona. O problema da febre não é o ponto do hipotálamo, é porque bugou. Você tem que resfriar. Ao contrário, se você usar algum medicamento, se você usar anti-inflamatório, aí que vai lascar o fígado, que já está em sobrecarga. Se você usar diazepam, aí que você vai bugar mais ainda o seu cérebro, que já está em sobrecarga. Então, não pode usar remédio, é resfriar, viu? Pelo amor de Cristo, resfriar. Não pode usar nada de medicamento. Eu queria que ninguém saísse daqui sem esquecer isso, por isso que eu fiz esse drama. Nada de remédio. Água e resfriamento. Agora eu pergunto a vocês, por que essas criaturas morreram? O menino do exército, que estava na primeira semana no exército, começou o treinamento, e o outro rapazinho, no final, os dois de 18 anos, ígido, sem nenhum problema de saúde, e o outro rapazinho esportista, no final do segundo tempo, no futsal, ele cai e convulsiona. O que foi que eles tiveram, provavelmente? E saiu no jornal que foi parada cardiorrespiratória, os dois, 18 anos. Heat stroke, né? Tá Elevação da cheio. temperatura interna devido Acredito que o aumento da temperatura corporal devido à associação do esporte e do esforço físico e a falta de hidratação pode ter contribuído. Sim, é isso. Isso, Lu, mas eles morreram por internação, heat stroke. Esse rapazinho aqui, se vocês botarem no YouTube, ele cai, ele passa mal, cai, e logo depois ele começa a convulsionar. Aqui tem a filmagem dele, ele é a cara do heat stroke, esse rapazinho. E outra, sempre na televisão vai sair parada cardiorrespiratória. Olha, aquele caso que eu falei, se você olha na internet, está cheio. Eu vou trazer um dado para vocês, porque eu falei o quê? O que eu acho não vale nada, o que importa é a ciência. A parada cardíaca é uma causa raríssima entre atletas saudáveis. Nos jovens, é cardiopatia miotrópica, né, gente? Enfim, gente, essa cardiopatia que eu estou falando para vocês é uma que o coração do atleta vai inchando, vai ficando grande, tipo, muito musculoso e não consegue mais bater. É raro. Heat stroke, que é a internação, é muito mais comum. É muito mais comum. Se o atleta for jovem, menos 30 anos, o problema cardíaco mais comum é a cardiopatia hiperconcêntrica miotrófica, né, Guilherme? Miotrófica, enfim, aqui o coração fica inchado. E se o atleta for um pouco mais velho, é fibrilação atrial. Mesmo assim, é raro. Tá aqui 2 artigos, raríssimo. Infinitamente mais comum heat stroke, que infelizmente nunca é suspeitado. E quando chega na emergência, já era, porque passou 30 minutos e já houve falência de múltiplos órgãos. Aí fica, nossa, se você olha
Olha, o que que acontece com esses atletas? Esse rapaz do futsal, ele era treinado, mas olha só, ele tem 18 anos. Bom, eu não conheço como está a questão do estágio. No dia anterior, esse menino, famoso, tal, garotas, pode ter usado alguma droga, estou só supondo, tá, gente? Pode ter bebido. Se ele bebeu, ou se ele usou alguma anfetamina, alguma coisa assim, um estimulante, já acabou com o hipotálamo dele. Ele não vai terminar lá bem. Foi no final do segundo tempo dos 45 minutos. Entendeu? Isso foi heat stroke sem medo de errar. Os dois foram a óbito. A gente vê ainda o negócio, com certeza, diazepam, fizeram, claro, que vai fazer BLS, porque ele deve ter tido uma parada mesmo e para, mas não foi por problema cardíaco, foi o heat stroke. E aí, espero que todos vocês, médicos e não médicos, quando virem essa notícia no hospital, na televisão, comecem a raciocinar e ver. E quando você começa a estudar, eu estou cansada de ver na televisão, eu falei, meu Deus do céu, isso foi heat stroke, assim, corrida, de que a gente vê ao ar livre, a pessoa começa a cair e tal, desmaiou, parou, heat stroke. Super comum em atleta ao ar livre, super. Ainda mais se o ambiente é um ambiente muito úmido, país tropical, muito úmido, o único, se tiver com mais de 75% de umidade, poxa, o certo era cancelar o evento. O atleta, não vai conseguir evaporar o suor com mais de 75%. E a única forma que ele vai ter de trocar calor, por convecção também, porque ele está correndo, né? Se for corrida. Então, assim, mas é claro que não vão cancelar um evento olímpico, algo, porque a taxa de umidade está acima de 65%, mas seria o ideal. Viu? Então, por que que o atleta, no final da corrida, está urinando no sangue? Porque já fez rabdomiólise, quebrou tanta fibra muscular, o rim já está indo embora e logo, logo vai entrar também no heat stroke. Gente, era isso. Eu espero que vocês mudem a sua forma de ver. Não é só no ambiente de trabalho, é na nossa vida, no nosso dia a dia. A dor de cabeça no final do dia, quando a gente não bebeu água, é desidratação, tá certo? No ambiente de trabalho, o rapaz lá está fazendo esforço físico, escureceu a vista, é desidratação. E lembre, água fria de fácil acesso. A neurociência explica, o nosso cérebro é burro. Ele vai sempre tentar fazer o caminho mais curto. Ele não para pensar. Ele vai querer acabar para depois beber a água. Precisa de muita educação para ele beber água antes de sentir sede, entendeu? Ele vai querer sair daquela situação desconfortável. É isso. Como meu Maravilha, amado, doutora Geisa, foi um masterclass aí de só que é STR, como meu foi amado fantástico, doutor pegou. Hudson fala. Bem? Aí, Só falar que vou homenagear oi, meu tô te ouvindo. amado doutor Hudson. Ele fala com muita propriedade que trabalho pesado em ambiente quente não é atividade para seres humanos sadios, é para titãs. Essa é a frase do Dr. Hudson. E é isso. Gente, Maravilha, eu queria pedir um parabéns, favor a Geisa. vocês. Excelente. Eu queria pedir um favor a vocês, quem conseguiu ficar até o final. Se vocês puderem fazer nossa pesquisa de satisfação, eu peço desculpas por ter demorado, é que eu super me empolgo, e é um assunto super, tem muito detalhe, mas eu espero que quem conseguiu ficar até o final tenha entendido. E é isso, eu queria, rapidinho, a gente quer saber a opinião de vocês para como é que a gente vai fazer as próximas, se vocês puderem sugerir temas, vai ser ótimo. Obrigada a todos vocês, obrigada, Nanti, por ter ajudado a gente nessa, né? Obrigada, Davi Fadu, por estar dando esse apoio para a gente. Obrigada aos meus engenheiros amados, que me ensinaram muito durante toda a minha vida e discutiram comigo horrores para eu poder me fazer estudar. Um beijo a vocês todos. Obrigada, parabéns, excelente, viu? Parabéns aí, Muito boa bom, apresentação. parabéns, Geisa. Esse tema, ele é muito difícil, eu acho, assim, não só... Ele é menos difícil para se entender, claro, somente com uma explicação e uma didática, né, como a sua, mas ele é muito difícil, principalmente para a gente conseguir operacionalizar ele no dia a dia mesmo, do trabalho, né? A gente que, às vezes, o povo sai de férias, a gente não sabe nem que foi, nem que voltou, né? Então, assim, a gente vê a tabelinha lá da aclimatação, fazer aquilo sair do procedimento é um desafio grande, é um tempo assim, muito importante. Obrigado aí por você compartilhar e a sociedade aí, né, de medicina do trabalho. Parabéns.
Né? Obrigada a vocês que conseguiram ficar 2 horas aqui comigo. Parabéns, Maravilha. Geisa. Parabéns. Agora, como é Iniciamos possível com o pé colocar o link direito aí, da retomamos o pé direito a nossas reuniões, as sessões técnicas, né? Um tema espetacular, uma apresentação também brilhante. Eu acho que a gente fez missão cumprida, né? Parabéns, Jesus, mais uma vez. E vamos dar seguimento aí às nossas reuniões, de preferência às quintas-feiras, a partir de agora. A última quinta-feira por mês, é isso? Isso, vai ser a última quinta por mês. Vão ter temas que a gente vai fazer só para médicos, a depender do tema, mas os temas que forem multidisciplinares, a gente vai fazer aberto, tá certo? Então, vocês que não são médicos podem dar sugestão de tema, porque uma das coisas que a gente pensa somos uma equipe, tá certo? E o médico do trabalho, ele não anda sozinho. Ele precisa dos dinheiros, ele precisa dos técnicos, ele precisa do RH para a gente fazer com que nosso ambiente de trabalho melhore, tá? Eu digo assim, fora os meus médicos que eu super admiro, a doutora Joana é uma delas, o Petro também está aí, e meus engenheiros sempre me ensinaram demais e sou muito grata a eles, e eu acho que faz parte, eu acho que esses temas a gente tem que discutir mesmo, trazer, então, se quiserem sugerir, tá aí, pode estar aberto para todo mundo. Valeu, mais uma vez, então. Um abraço para todos, obrigado pela Um participação. abraço para todos. Abraço, e a gente. sociedade baiana aí continua top. A Sociedade Baiana de Medicina do Trabalho é muito top. A equipe científica muito comprometida, muito interessada, trazendo sempre atualizações, inclusive temas que a gente aborda pouco, né? E, portanto, acaba se envolvendo pouco nos estudos e nas soluções. Parabéns, viu? Parabéns e obrigada. Obrigada, Jo, mas você é minha inspiração, viu? É uma das minhas inspirações, sem dúvida. Obrigada, meu Deus do céu. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela presença de todos. Um beijo, espero que tenham gostado. E sejam sinceros na pesquisa, viu? Podem criticar, elogiar e sugerir. Tá? Tchau. Ô, Beijos. doutora, consegue colocar o link da pesquisa no chat? Lu, boto sim, pode deixar. Facilita. Coloco. Obrigada, viu, Lu, pela Obrigado, doutor. participação. E por me aguentar, tá certo? Sempre. Eu vou esperar, então, o link antes de É que a gente sair. trabalha juntos. Já tá Eu no chat. Pronto, eu mando sim. Obrigada, Fadu. Mas eu boto no Zap também, gente. Abraço, gente. Boa noite. Tudo de bom para Beijo, vocês. obrigada a todos. Um cheiro, tchau. Obrigado a todos, pessoal. Tchau. Tchau. Fadu? A gente faz o que agora? Oi, doutora. Fadu? Doutora? Oi, cadê? Fadu? Oi. E aí, doutora? Pera aí, doutora. Não, é porque tá gravando, eu não sei como é que faz aqui agora. Tem no... Aqui, já vou parar.